quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Vamos falar do Verdão, hein, que sábado se reconciliou com a torcida, venceu o clássico Choque Rei, 3-1, lidera o Campeonato Paulista e a Leila de novo apareceu para provocar o torcedor, né, Bruno Milhões? Você não gosta, PDV? Não, Quando a Leila gosto. Dá o showzinho dela. Eu gosto. Quem não gosta muito, acho que é o palmeirense, né? Não gosta, certamente. A Leila, ela, principalmente nas partidas da Arena Barueri, né, vem aparecendo bastante e fazendo algumas gracinhas, né, principalmente quando vence os clássicos. Ela gravou um vídeo, né, vocês já estão mais calmos? Já estão calmos de novo, né, tira um sarro ali dessa vitória. E claro que é uma figura que está sendo cobrada, como vários do departamento de futebol do Palmeiras, como o próprio Anderson Barros, pela falta de reforços, mas aparece nessas ocasiões, né? Faz já parte da rotina do palmeirense as declarações da Leila Pereira em tom jocoso muitas vezes, principalmente quando o Palmeiras joga na casa dela, né? O Palmeiras está jogando na casa dela, e segundo a Leila, o Palmeiras tem que agradecer muito por ter a Arena Barueri, enquanto não pode contar com o Allianz Parque. O Allianz segue em reforma, aliás, até o final de fevereiro, comecinho do mês de março, deve ter o estádio à disposição. Mas, PDV, uma notícia importante de hoje em relação ao Palmeiras, que, bom, tá tudo nessa história, né, de vamos aliviar a folha, vamos angariar recursos para ir ao mercado e trazer nomes de peso. Mais uma grana vai cair, mais um lucro nas contas do Palmeiras em relação ao John John. O Palmeiras vai lucrar um bom dinheiro aí com o John John, PDV, porque o jogador tinha ainda 20% do seu passe relacionado ao Palmeiras, vinculado ao Verdão, e foi vendido pelo Red Bull à equipe do Zenit da Rússia por 125 milhões de reais. O Palmeiras vai levar ali cerca de 25 milhões pelos 20% que preservava, mas com o mecanismo de solidariedade da FIFA vai bater ali 27 milhões de reais pelo John John. Somando com o que o Palmeiras já recebeu, quando vendeu o John John ao Bragantino, ele já rendeu 50 milhões de reais à equipe do Palmeiras. Mais um recurso aí que o Palmeiras vai receber para essa janela para contratar mais jogadores. Inclusive, somando esses valores com as negociações já em andamento, o Palmeiras já chega aí muito próximo de 100 milhões de reais em venda de atletas, com essas negociações, a do Facundo, Aníbal Moreno. Claro que isso tende a aumentar com jogadores da base que ainda podem ser negociados, mas vai se aproximando da sua meta, o que aumenta ainda mais a pressão em cima da Leila e do Abel, do Anderson, para buscarem jogadores, buscarem reforços, mas não há nesse momento nenhuma grande atualização do Verdão em mercado nesse sentido. Pelos nomes que a gente já vem trazendo, já viraram grandes novelas, mas sem avanço, sem novas informações em relação a John Arias e Nino, por exemplo, que são os nomes prioritários do Palmeiras neste momento no mercado de transferências, mas, de novo, sem nenhum avanço nem desistência, né? Segue na mesma essas conversas do Verdão que dificilmente avançam nos últimos dias. Sobre bola, PDV, sobre time, o Palmeiras teve um bom desempenho contra o São Paulo, voltou a jogar bem durante boa parte do jogo, apesar de ter sofrido nas mãos do São Paulo, dá pra dizer, no primeiro tempo. O São Paulo jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, conseguiu ter as ações do jogo, mas o Palmeiras foi muito mais efetivo, a qualidade do Palmeiras sobressaiu e o Verdão saiu com essa vitória no Paulistão. Isso também é um sinal de que o Abel se aproxima de encontrar o seu time titular, o seu time ideal para a sequência da temporada. Imagino que seja um time muito próximo com esse que venceu o São Paulo, que vai estrear no Campeonato Brasileiro, que de novo é a prioridade do Palmeiras na temporada, com Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício vai se firmando como armador do Palmeiras para um ataque de Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque, né? Porque o Sousa esteve jogando enquanto o Vitor Roque não estava 100% recuperado daquelas dores no joelho. O Sousa começou o último jogo, até foi bem, deu uma assistência bonita ali pro Flaco, mas o Vitor Roque deve voltar para a equipe titular já nessa quarta-feira, jogo na Arena MRV entre Atlético Mineiro e Palmeiras às 7 horas da noite. Então chega de rodízio, hein? Chega de preservar. O Palmeiras já entra aí no modo seriedade para a sequência do Brasileirão, e aí no Campeonato Paulista, aí sim eu imagino que pro duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras tem assim muitos jogadores preservados. Então agora o rodízio no Paulistão acaba e imagino que até o fim da fase de grupos o Palmeiras vai priorizar o Campeonato Brasileiro. No mata-mata, é claro, vai ter que fazer um esforcinho um pouco maior. Mas em relação ao time do Palmeiras, não devemos ter grandes novidades, pelo menos nesse começo de temporada. Os 11 titulares do Abel Ferreira vão sendo bem definidos. E claro, né, a gente ficou no aguardo para saber se o Palmeiras vai conseguir avançar nas primeiras opções, como disse o Abel, né, respondendo minha pergunta na coletiva. Mas, segundo ele, é trabalho para Anderson Barros, que por enquanto não conseguiu grandes respostas dos nomes prioritários do Palmeiras no mercado de transferências. PDV.
Tá certo, então. Ô, Bruno, você sentiu que a vitória no Clássico amenizou um pouco toda a situação depois da goleada pro Novo Horizonte? Acho que o Palmeiras, e tem que ser assim mesmo, esse Palmeiras vai ser jogo a jogo. Eu acho que só vai espantar a crise a hora que ganhar título, de novo. Eu vou dizer que uma vitória contra o São Paulo não é suficiente pra deixar o torcedor feliz. Não, nossa, agora sim, esse é o meu Verdão que vai brigar por tudo. Acho que passa longe disso. Acho que o Palmeiras, hoje em dia, entende mais a derrota contra o Novo Horizontino como um desvio de percurso e trabalha tendo a consciência de que o Palmeiras tem que jogar mais. Eu acho que o Abel deixa isso muito claro nas falas dele, mas é isso, né? Um Palmeiras que a gente vai ter que avaliar aos poucos, porque o Campeonato Paulista, e essa é a verdade, não exige hoje que o Palmeiras jogue 80%, 90%, Pedro. Você vai concordar comigo. O Palmeiras jogando 50% vai passar de fase, normalmente, com bons jogos, bons resultados pelo menos, e vai avançar. O elenco do Palmeiras dá essa tranquilidade, porque mesmo preservando, o Palmeiras não tomou sustos como o São Paulo tá tomando, como o Santos tá tomando e como o Corinthians em algum momento também levou. Além, é claro, dessa derrota contra o Novo Horizontino, que é um desvio de percurso na avaliação da diretoria. Eu acho inaceitável o que aconteceu para um clube como o Palmeiras. Eu acredito que deveriam ter tido maiores movimentações, mas se a resposta é um 3-1 no São Paulo no jogo seguinte, o torcedor se acalma e entende que o Palmeiras realmente passa por um processo e tende a melhorar ainda mais com o retorno de jogadores. O Abel fala muito sobre isso, sobre como tem que voltar o Evangelista, tem que voltar o Paulinho, e insiste nesse sentido. Eu acredito mesmo que faltam jogadores, precisa de reforço, porque já saíram 5 jogadores, chegou só o Marlon Freitas, e o Palmeiras que no ano passado já não foi o suficiente com os que estavam para ganhar os títulos. Então a tendência é que não seja de novo, com o Flamengo se reforçando. O Palmeiras tem que mirar mais alto, brigar com os times de primeira prateleira também no mercado de transferências, e isso tá faltando na minha avaliação. Mas em termos de bola jogada, não acredito que nada que a gente viu até aqui no Paulistão vá definir o que vai ser o Palmeiras em 2026, PDV. E até pelo que você tá falando também, né, Miliose? Tá mais perto de ter mais saídas do que chegadas nos próximos dias. Tá 5-1. Quer dizer, 4-1 e pode ser 5-1 com o Veiga. O Veiga ainda não tem a proposta na mesa, mas o América do México está interessado. Na imprensa mexicana já não como certa negociação. Falam em acerto, mas eles têm uma limitação de estrangeiros que deve ser solucionada ainda nessa semana para que chegue essa proposta ao Palmeiras, e aí vai ser a decisão do jogador, que é palmeirense, ama o Palmeiras, mas vai considerar uma saída para o futebol mexicano. Confesso que eu acho o Veiga de fato um jogador, mas que também já passou o time dele no Palmeiras. Só que eu ia fazer uma brincadeira mais cedo no resenha. Posso compartilhar com vocês claro. Agora? Todos não tem brincadeira. Não, então, por isso que eu já tô sinalizando que é pro resenha. É bom que o América já venha logo com a proposta, porque o Alexandre Matos tá aí. E a gente sabe o tipo de jogador que ele gosta, né? O Matos, pô. É que o Palmeiras não vai liberar, como fez com o Mike, com o Everton, sem custos, um jogador como o Veiga, porque imagino que tenha mais mercado, né? Do que esses outros atletas mais envelhecidos. Aí o Santos não paga, né? O Santos não paga. O Palmeiras vai cobrar do América do México, por exemplo, que não tem ainda o valor definido, mas eu imagino que seja um empréstimo com opção de compra de 10 milhões de dólares, mais ou menos, por esse jogador. Acho caro ainda, para um jogador como o Veiga, próximo de 50 milhões de reais, 60 milhões de reais. Uma bala, se for isso mesmo, vai surpreender. Aliás, aqui só vai dar pra gente falar depois que sair, viu? Mas o Veiga, o torcedor do Palmeiras vai ter a dimensão depois que ele deixar o Palmeiras. Veiga senta à mesa de grandes ídolos da história do Palmeiras, tá? Com certeza. Senta com o Marco, senta com o Ademir da Guia. É o jogador com mais gols em finais da história do Palmeiras. Posso, inclusive, falar uma outra coisa que também me incomoda? Como o Palmeiras atual, a administração do Palmeiras atual deixa esses ídolos ir embora e não faz uma partida de despedida, não faz alguma homenagem. Eu sei que estava prevista pro Everton naquele clássico contra o Santos, mas ainda é muito pouco. Mas sabe por que cancelaram? Porque choveu, cara. O Everton ia ser recepcionado pelo torcedor com um show de luzes lá na Arena Barueri. Cancelaram porque choveu e fizeram no vestiário. Vai debaixo de chuva, Everton. Pelo amor de Deus, cara. A história que você tem no Palmeiras. Enfim. Numa dessas o cara pega uma gripe, enfim. Né? Desfalca o Grêmio. Desfalca o E Grêmio. num Grenal ainda, imagina. No Grenal. Se bem que era melhor. Pedro Cohen o tá Cohen aqui. dá um grito aqui dizendo que era melhor